Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e ideologia de gênero. É a lição de número 2, de 8 de abril de 2018. Uma lição maravilhosíssima e muito oportuna, onde nós vamos discutir sobre esse tema que tanto aflige a nossa sociedade, ou a sociedade pós-moderna. Antes eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí os vídeos de subsídio da Escola Bíblica Dominical e também outros conteúdos que nós postamos aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa de maneira maravilhosa. Você que não é inscrito no canal Mensagem de Fé e Esperança, se inscreva lá, vai na barrinha inscrever-se e clica lá, se inscreva e também ative o sino da notificação para que você possa receber de primeira mão tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. O canal Mensagem de Fé e Esperança tem como objetivo principal trazer a você um recurso para ajudar você melhor servir ao Senhor, juntamente com seus alunos, juntamente com os seus irmãos, com os nossos irmãos, na igreja do Senhor nosso Deus. E se isso tem acontecido na sua vida, no seu ministério, eu fico grato a Deus por poder ajudar a você a construir esse diálogo com a igreja do Senhor Jesus, que é a coluna e firmeza da verdade. Antes de começarmos a nossa discussão, eu quero apresentar para você também alguns materiais que você pode estar utilizando para o preparo da sua lição. Nós temos aqui o livro de Nancy Pearson, Charles Colson e Nancy Pearson, E Agora Como Viveremos. Esse livro, inclusive, foi alvo de uma das lições passadas, que tratou sobre esse tema da ética, em algum tempo atrás, eu não me lembro quando nós tivemos essa lição, exatamente com esse nome, E Agora Como Viveremos, que foi baseada nessa obra de Charles Colson e Nancy Pearson, que é um tratado que vai falar sobre todos esses temas que nós estamos estudando nesse trimestre, tais como a pena de morte, a eutanásia, o aborto, a questão de política, enfim, todos esses temas que nós estamos estudando aqui nessa lição. Esse livro aqui, E Agora Como Viveremos, que é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele vai tratar para a gente com riqueza de detalhe. Portanto, uma obra maravilhosa. E também tenho aqui 2 livros do Guilherme Shelby, que é procurador da República, no Distrito Federal, Brasília. E um deles é aqui a Educação Sexual para Criança, Limites e Desafios. Uma obra maravilhosa, na verdade, um livreto, onde ele vai falar sobre os desafios da questão da sexualidade, principalmente na infância, em que nós temos observado Brasil afora. Outro livro muito oportuno é Família Educa, Escola Ensina. Família Educa, Escola Ensina. Nesse livro, ele vai falar sobre também desafios da sexualidade na atualidade e como a família e como a igreja, a família e a igreja, que são responsáveis pelos valores cristãos, devem tratar ou devem trabalhar com esses temas tão oportunos para a nossa sociedade. Bom, na lição de hoje, ética cristã e ideologia de gênero, o nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 1, o versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A verdade prática diz a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser relativizada. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 5, versículos do 18 ao 24. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, mas já adiantar para você que nessa leitura, o profeta Isaías, usado por Deus, ele vai falar ou vai tratar sobre a questão da inversão de valores, da inversão de valores, que se naquela época, na época do profeta Isaías, já era uma coisa gritante, já era uma situação complicada, na época do profeta, muito mais agora, nessa sociedade pós-moderna, ou nesses tempos pós-modernos em que nós vivemos. A nossa lição está dividida em 3 pontos, como comumente é dividido. No primeiro ponto, nós vamos falar aí sobre ideologia de gênero, onde vamos definir o termo ideologia de gênero. No item 2, no ponto 2, consequências da ideologia de gênero. E no terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre o idealismo divino quanto ao sexo. O que Deus pensou, o que Deus programou, quando fez o homem, macho e fêmea, quando instituiu a humanidade com essa característica ou com essa distinção de papel, macho e fêmea. Portanto, vamos aí começar o nosso primeiro ponto. No primeiro item vai falar sobre definição de ideologia de gênero. Ou, aliás, definição de ideologia. É bom dizer que o termo ideologia ele foi desenvolvido pelo francês Destutt de Tracy, que viveu entre 1758 a 1836. E esse termo ele foi ampliado, ele foi maximizado através dos alemães, dos filósofos alemães Karl Marx, aquele Karl Marx que dizia que a religião é o ópio do povo, aquele Karl Marx que dizia que a religião deveria ser extinta, que a religião deveria desaparecer. Bom, é esse Karl Marx que vai ampliar o termo ideologia e trabalhar esse termo na sua luta chamada luta de classe, onde ele vai colocar um grupo contra o outro. Junto com Karl Marx nós temos aí Friedrich Engels, que junto com Karl Marx desenvolveram o livro ou a obra chamada Manifesto Comunista. Manifesto Comunista. É bom dizer que a palavra ideologia ela vem de 2 vocábulos gregos. Eidos, que significa ideia, mais logia, que vem da raiz logos, do grego. A palavra logos significa raciocínio, tratado, dissertação acerca de. Então, logo, a expressão ideologia propõe ideias, questionamentos acerca do comportamento da sociedade, ou propõe ideias, maneira de pensar diferente do que a palavra de Deus estabelece para a sociedade. Ideologia, então, significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir de uma pessoa ou de uma sociedade. Uma pessoa pode ter uma ideologia, como também uma sociedade pode ter ou desenvolver uma ideologia. Depois, no segundo item aí, nós temos a questão da ideologia de gênero. No primeiro item, nós vemos que a palavra ideologia é uma palavra ampla que fala sobre qualquer ideia ou qualquer processo de raciocínio desenvolvido por alguém.
Agora nós vamos tratar, né, de uma ideologia própria, né, de uma ideologia específica, que é a ideologia, né, de gênero. Bom dizer que a palavra gênero, ela vem do grego, né, geno, né, que significa raça, que a priori, né, deveria, né, ser tratado como uma espécie humana, macho e fêmea, né? A expressão gênero, né, é raça, né, de onde vem a ideia de espécie humana, macho e fêmea. No entanto, né, na sociedade pós-moderna, a questão de ideologia, né, do gênero não se trata de questão de ser macho ou fêmea, mas se trata de uma inversão de valores, né, de uma mudança de comportamento ou de uma mudança de paradigma, né, para a sociedade. Nós temos aqui no terceiro item marxismo e feminismo como fontes dessa ideologia. Nós já vimos que quem começou com essa ideia, né, de ideologia, né, de gênero, essa ideia, ela está fundamentada nos livros, né, Manifesto Comunista, né, de Karl Marx e Friedrich Engels, né, também está fundamentada na obra de Herbert Marcuse, Eros e Civilização, e essa ideia ela começou a tomar um sentido maior, né, com a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Essa escritora francesa, essa filósofa francesa, ela propôs que ninguém nasce mulher, né, torna-se mulher. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A ideia dessa filósofa, né, Simone de Beauvoir, né, nascida em 1949, ela propõe o que Karl Marx propunha: a luta de classe, né, a luta dos poderosos, né, a divisão de classe. E ela coloca aqui, ela traz à tona uma suposta luta, uma luta fantasiosa entre homens e mulheres, uma luta, né, que é imposta pela sociedade. Né, os ideólogos da ideologia de gênero, né, diz que a questão do casamento, né, a questão da ideologia patriarcal, né, essa filosofia, né, da família patriarcal, é uma imposição da sociedade. Inclusive, essa afirmação de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né, foi tema, né, de uma das provas de Enem, né, dos anos passados. Não me lembro se o ano passado ou o ano atrasado, né, foi tema, né, de discussão, né, na prova de Enem, visto que o Ministério de Cultura e Educação do nosso país, infelizmente, está infestado, né, com essa ideologia. O Ministério de Cultura e Educação, o MEC, está totalmente mergulhado nessa questão de ideologia, né, de gênero. Essa proposta também, né, de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é uma discussão de que o casamento, né, entre homem e mulher é uma imposição da sociedade. Né? Falam de fazer a desconstrução da heteronormatividade. Heteronormatividade significa que o casamento heterossexual é uma imposição da sociedade e não uma necessidade humana, conforme os ideólogos, né, dessa maléfica ideologia, né, de gênero. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre consequências da ideologia de gênero. O primeiro item aí, né, troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gêneros propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e tais padrões
devem ser desconstruídos, né, de acordo com a ideologia de gênero. Não existe papéis específicos para homem e para mulher. Cada um faz exatamente o que acha melhor. Cada um faz exatamente o que acha que lhe convém, né? Se o indivíduo quer ser mulher, né, que ele seja. Se a mulher queira ser homem, que ela seja. Por isso, né, propaga abertamente o homossexualismo ou a homossexualidade e o lesbianismo, onde o homem pode se tornar mulher e a mulher pode se tornar homem. Essa é uma das consequências, né, da ideologia de gênero. Uma outra consequência é a confusão, né, de identidade para o ser humano. Nós aprendemos que essa difusão, né, dessa inversão de valores tem causado sérios problemas, né, problemas de ordem espiritual e de ordem psicossocial. A sociedade, né, com essa mudança de paradigma, ela tem ficado confundida. As nossas crianças estão confusas, né, com esta ideia, né, diabólica, né, da ideologia, né, de gênero. Ainda uma outra consequência é a desvalorização, né, do casamento. É a desvalorização do casamento. Né, no 9º Congresso LGBT, né, que foi realizado na Câmara dos Deputados Federais, né, um dos palestrantes propôs, né, de lutar com unhas e dentes, né, lutar com todas as forças para destruir o que ele chama de desgraça, né, desgraça, né, do casamento bíblico, e propõe a destruir o casamento heterossexual, o casamento conforme é trazido na palavra de Deus. O terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre o idealismo divino, né, quanto ao sexo, ou o ideal divino quanto ao sexo, né? Primeiro nós temos aí a criação de dois sexos. A Bíblia é clara quando diz: e criou Deus o homem à sua imagem os criou, macho e fêmea os criou, macho e fêmea os criou. Né? Só existe dois tipos, né, de DNA, o DNA masculino e o DNA feminino. Não existe um meio termo, né? Não existe um cromossomo, né, de ordem gay, né? Não existe, né? A sociedade, ela é formatada para ser homem e mulher. Qualquer coisa que passar disso é distorção dos valores morais, dos valores que estão na palavra de Deus, né? O segundo ideal divino, né, para o homem é a questão do casamento. E esse casamento precisa ser heterossexual, né? Homem e mulher. O casamento de um homem com uma mulher. E esse casamento também, ele precisa ser monogâmico. Ou seja, um homem com apenas uma mulher com apenas um homem. A sociedade moderna está trabalhando para bagunçar, para fazer uma anarquia entre a questão, né, colocada por Deus do casamento. Falando que não existe uma forma ideal, né, para o amor. O homem pode amar o que quiser, quantas pessoas quiserem, isso no sentido de relacionamento sexual. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Qualquer coisa que sair fora desse padrão
não é o padrão da palavra de Deus. Né? Outro ideal divino é a educação dos filhos, né, com distinção, né, de sexo. E aqui é bom que você conheça esse trabalho do Dr. Guilherme Shelber, né, Família Educa, Escola Ensina. Quem educa os filhos é pai e mãe. Escola não é lugar de educar, escola é lugar de ensinar. Você já ouviu alguém dizer, ou você mesmo já disse várias vezes, que educação vem de berço. Na escola nós aprendemos o letramento, aprendemos o alfabeto, aprendemos questões de português, matemática e outras ciências. Educação sexual, né? Educação religiosa, educação moral, ela parte, né, de casa. É claro que a escola, né, se ela tiver bom senso, ela pode ajudar a família a desenvolver os valores morais, os valores espirituais, os valores cristãos. Se ela tiver bom senso, ela poderá fazer isso. No entanto, esse é papel da família. A família, mais do que nunca, precisa acompanhar os seus filhos, né? Os pais, as mães, precisam mais do que nunca acompanhar os seus filhos. A nossa sociedade, como diz o profeta Isaías, está vivendo uma inversão de valores. Está chamando o amargo de doce e o doce de amargo. Está chamando as trevas de luz, está chamando a luz de escuridade, né? A nossa sociedade está mergulhada em um profundo fracasso. Nós acompanhamos recentemente o que estão fazendo, o que estão tentando fazer com as crianças do nosso querido Brasil. Né? No Museu de Arte Moderna em São Paulo, né? Colocando pessoas, né, colocando crianças para tocar em pessoas nuas. Vimos em Porto Alegre, né, no museu, né, patrocinado pelo Santander, o que fizeram, né, como expuseram as nossas crianças ao perigo da sexualidade precoce. Mas nós, em o nome de Jesus, nós vamos combater essa agenda do mal. Como diz aqui o nosso comentador, né, na nossa conclusão, diz: a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. Acuada parcela da sociedade não esboça a relação e o mal vem sendo propagado. Né? Nosso comentador está dizendo claramente que a sociedade, né, ela tem sido acuada por uma minoria, né, que querem bagunçar, que querem desmoralizar a família e os valores cristãos. Mas eu e você não vamos permitir isso, porque nós temos uma arma poderosa. Nós temos a arma da oração. Nós temos a arma, né, que o mundo não conhece. É uma arma espiritual, a arma da oração. Mais do que isso também, ou além da arma da oração, nós iremos nos posicionar, né, contra essas aberrações sociais que a sociedade tem propagado em larga escala. Nós vamos lutar, porque o nosso general é Cristo e a nossa batalha já está ganha pelo poder do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero concluir esse vídeo fazendo um clamor com você pelas nossas famílias. Eu quero colocar a sua família debaixo da graça de Deus. Eu quero unir a você nesse final de vídeo em oração, para que o Senhor nosso Deus proteja a nossa família dessas mazelas sociais, dessa corrupção moral que o nosso querido Brasil tem entrado. Eu quero me unir com você em oração exatamente nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar a vida dessa família nas tuas mãos. A família desse irmão, dessa irmã que assiste esse vídeo, ó Deus, e que está preparando essa aula para ministrar no próximo domingo, dia 8 de abril. Pai querido, abençoa as nossas famílias. Abençoa a família do Brasil, Senhor.
as famílias brasileiras. Ó Deus, para que o inimigo não venha corromper as nossas crianças, para que o inimigo não venha deturpar a mente das nossas crianças, fazendo confusão mental na cabeça delas, Senhor, fazendo confusão social na cabeça das nossas crianças. Eu quero orar ao Senhor, unindo a minha fé, a fé desse irmão e dessa irmã, para a glória e para a honra do nome do Senhor, nosso Deus. É o que eu te suplico, agradecido a Deus, em o nome de Jesus. Amém. Nós voltaremos, numa próxima oportunidade, trazendo um novo conteúdo. Na nossa próxima lição, nós vamos falar sobre o cristão e direitos humanos. Fique ligado conosco, pois Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.